Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. É muito provável que a cidade em que você mora tenha uma avenida, rua ou praça em homenagem ao presidente Vargas. Mas por que esse gaúcho, que morreu há mais de meio século, é tão lembrado ainda hoje? Getúlio Vargas nasceu em 1882, na cidade de São Borja, na fronteira do Brasil com a Argentina. Político brilhante, foi deputado estadual, federal, ministro da Fazenda e governador do Rio Grande do Sul, mas só pôde se tornar presidente graças a um desentendimento entre Minas e São Paulo. Durante todo o período conhecido como República Velha, paulistas e mineiros se alternavam no poder sem nunca dar chance aos políticos dos demais estados. Até que, na eleição de 1930, o presidente Washington Luiz, que representa os paulistas, decide apoiar o governador Júlio Prestes, também de São Paulo. Os mineiros não aceitam apoiar Prestes e lançam uma chapa com Getúlio Vargas como candidato a presidente e o governador da Paraíba, João Pessoa, como vice. A popularidade de Getúlio, em termos nacionais, você pode começar com a própria campanha da Aliança Liberal. Se você pensar que um dos princípios da campanha era voto para todo mundo, você tinha as famosas campanhas, caravanas liberais, né, em que políticos de expressão do Rio Grande do Sul iam falar no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na Amazônia, enfim, né, você tem uma coisa que mexe muito com a população. O candidato do governo vence a eleição, mas os líderes dos estados derrotados não aceitam o resultado e articulam um movimento para derrubar Washington Luiz. O assassinato de João Pessoa no dia 26 de julho acaba sendo o estopim para a Revolução. Em 3 de outubro de 1930, a revolta começa em Porto Alegre e Belo Horizonte. Em apenas 3 dias, 10 estados aderem à Revolução. O presidente Washington Luiz é deposto e Getúlio Vargas se torna chefe do governo provisório. Os primeiros anos de Vargas no poder foram marcados por vários conflitos internos. Já em 1932, a população de São Paulo se revolta e pede o fim do governo provisório e a convocação de uma Assembleia Constituinte. A Revolução Constitucionalista é derrotada em apenas 3 meses. Mas, no ano seguinte, a Constituinte é convocada. Os deputados elaboram uma carta avançada para a época e elegem Getúlio Vargas presidente por mais 4 anos. Nos anos seguintes, Vargas enfrenta outras 2 revoltas. Em 1935, os comunistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, fazem uma tentativa fracassada de depor Getúlio. 3 anos depois, é a vez dos integralistas, inspirados no fascismo italiano, tentarem tomar o Palácio do Catete. Em 30 de setembro de 1937, o governo divulga um suposto plano dos comunistas para tomar o poder. O chamado Plano Cohen é falso, mas serve como pretexto para Vargas implantar uma ditadura no país. Começa o período do Estado Novo. Neste período, são criados novos territórios federais e uma nova moeda, o cruzeiro. Também é no Estado Novo que Getúlio concede os principais direitos trabalhistas, como o salário mínimo, o descanso semanal, a carteira de trabalho, as férias remuneradas e a estabilidade no emprego após 10 anos de serviço. Em 1939, explode na Europa a Segunda Guerra Mundial. No início, Vargas adota uma postura de neutralidade, até que o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães faz com que o país decida entrar na guerra junto com os aliados. O Brasil envia à Itália a Força Expedicionária Brasileira, FEB. 25 mil soldados brasileiros lutam na guerra.
Em troca da ajuda na guerra, os norte-americanos se comprometem a ensinar ao Brasil a tecnologia de produção de aço, a siderurgia. Na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio, é construída a Companhia Siderúrgica Nacional. Também são criadas a hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco e uma empresa mineradora, a Vale do Rio Doce. Com o fim da Segunda Guerra, aumentam as pressões para que Getúlio deixe o poder. Intelectuais, estudantes e setores das Forças Armadas pedem eleições. Em outubro de 1945, os ministros militares tomam o poder e convocam eleições. Termina o Estado Novo. Nas eleições de 1946, Vargas é eleito senador por 2 estados, mas não exerce o cargo. Permanece em sua fazenda no Rio Grande do Sul até 1950, quando ocorre uma nova eleição para presidente. Getúlio é candidato pelo PTB, um dos partidos fundados por ele, e vence a disputa com a grande maioria dos votos. Por conta desse grande apoio dos trabalhistas, né, a oposição vai ficar sempre à espreita de algum deslize ou alguma coisa, vai estar sempre tentando derrubar Getúlio desde a posse dele. Em 1951, Getúlio envia ao Congresso o projeto de uma companhia estatal para explorar o petróleo no país. Toda a sociedade se mobiliza a favor ou contra a campanha "O petróleo é nosso". Depois de quase 2 anos de duros debates, os nacionalistas vencem. Em 3 de outubro de 1953, Vargas assina a criação da Petrobras. Mas a oposição a Getúlio era forte e fica ainda mais dura após o suposto atentado contra o jornalista Carlos Lacerda. Na madrugada de 5 de agosto de 1954, 2 homens armados trocam tiros com Lacerda e um major da aeronáutica. O jornalista é apenas ferido no pé, mas o major Rubens Vaz acaba morto. O crime nunca é esclarecido, mas inicia uma onda de protestos para tentar derrubar Vargas. A aeronáutica monta uma investigação para apurar a morte do aviador e aponta o chefe da guarda pessoal do presidente como mandante do crime. A imprensa e parlamentares aliados de Lacerda atacam o presidente e pedem sua renúncia. Em 3 semanas, o país está à beira de um golpe de Estado. Getúlio resiste aos apelos de seus ministros para que deixe o poder, mas fica cada dia mais isolado. Na noite do dia 23 para o dia 24 de agosto, Getúlio convocou todos os seus ministros para uma reunião aqui no Palácio do Catete. O que teria ficado decidido aqui era isso. Chefes militares garantiriam a calma pública e Getúlio, então, entraria com pedido de licença. Só que, nesse meio tempo, né, alguns dos chefes militares invertem o papel e passam a reforçar o coro dos que pediam a renúncia de Vargas. Na manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicida com um tiro no coração. A notícia da morte do presidente rapidamente se espalha pelo país e os trabalhadores tomam as ruas para chorar a perda do pai dos pobres. Jornais oposicionistas e sedes de multinacionais são atacados. O vice Café Filho assume a presidência. Com sua morte, Vargas consegue evitar o golpe que a UDN preparava contra ele. Getúlio deixa uma carta-testamento que é lida por João Goulart no seu enterro no Rio Grande do Sul. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas transformou um Brasil rural e dependente do café em uma nação industrializada e competitiva. Foi o grande responsável pela modernização do país e, por isso, é um dos construtores do Brasil.